gente, espero que vocês estejam bem. Vamos agora para o nosso último exercício da FUVEST 2024, agora com fundo diferente, minhas mandalinhas aqui atrás. E o último exercício da FUVEST 2024 de Física era a questão 43 da prova do tipo X. Olhando para essa questão, a gente via a imagem de uma régua, e aí nessa régua tinha alguns pontos que estavam acumulados em algumas partes e bem espaçados em outras partes. Então era tipo um montinho, um vazio, um montinho, um vazio. E olhando para o Note a Dot, a gente via que ele estava dizendo que os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos nos quais o deslocamento transversal da canaleta é nulo. Então fica ainda um pouco nebuloso qual é o assunto dessa questão, mas a gente vai ler e aí a gente vai pensar juntos do que se trata. Então, essa questão falava o seguinte: um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias, a lá a dica, ondas. Então, mais uma vez, mais uma questão da FUVEST 2024 tratando sobre ondas. Então, a gente vai ter que, primeiro de tudo, lembrar o que são ondas estacionárias. Mas vamos terminar de ler, depois a gente pensa nas ondas estacionárias. Enquanto isso, o inconsciente de vocês, aí uma parte do cérebro de vocês, enquanto vocês estão lendo, já tem que estar lembrando o que é onda estacionária, o que mais pode ter a ver com esse exercício, então onde que a ondulatória entra nessa história de novo, será que a gente vai ter que usar V igual a lambda F outra vez, será que a gente vai ter que fazer uma análise diferente? Então a gente tem que ir pensando tudo isso conforme a gente está lendo, tá bom? Então continuando. Ele falou: um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo na canaleta uma vibração, associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa uma imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura graduada em centímetros para assinalar a alternativa, agora minha pergunta, que apresenta a melhor aproximação para o valor do comprimento de onda da vibração em questão. Então, a gente só quer saber o comprimento de onda. É basicamente um exercício de analisar o desenhinho ali, o que aquela representação, aquela régua com pontinhos está significando. E aí o Note a Dot pode ajudar. Então lembra que a gente leu lá no Note a Dot que os grãos de areia se acumulam em torno de pontos nos quais o deslocamento da canaleta é nulo. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é uma onda estacionária? Trouxe um GIF para vocês lembrarem o que é uma onda estacionária. A onda estacionária é a que está representada ali em cima em preto. Então ela chama onda estacionária justamente porque ela parece não se mexer nem para a direita nem para a esquerda. Ela parece estar parada, por isso estacionária. Então a única coisa que a gente percebe ela fazer é simplesmente subir e descer, formando essas coisinhas aí no meio que a gente chama de ventres. E aí, entre esses ventres, a gente tem esses pontos que estão representados em vermelho, que são os nós, ou nodos. Então, são os pontinhos onde está acontecendo sempre interferência destrutiva. São os pontinhos que não se mexem. Não se mexem. Lembra do Note a Dot aqui, ó? Os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos onde o deslocamento é nulo, os pontos onde não se mexe, a canaleta não se mexe. Então, onde a gente tem as areinhas acumuladas, corresponde aqui na onda estacionária a essas partezinhas vermelhas. Mas é difícil a gente pensar ainda porque não dá pra gente desenhar um GIF, né? Tipo, na prova, pra gente poder imaginar o que tá acontecendo. Então, quando a gente pensa numa onda estacionária, o desenho que a gente tem que fazer é alguma coisa parecida com isso daqui. Representando esse movimento na vertical e sem movimento na horizontal. Então, quando a gente for analisar o comprimento de onda, o que a gente tem que lembrar? Uma onda completa, se a gente começar pela posição de equilíbrio ali, pelo meinho, ela necessariamente tem que ter uma subidinha e uma descidinha e volta para o meio. Então, se a gente pegasse simplesmente a distância entre um nó e o nó seguinte, seria entre uma parte de areia e a parte de areia seguinte, a gente não teria um comprimento de onda completo. Para a gente ter o comprimento de onda completo, a gente precisa de duas barriguinhas dessas que tem aí na onda estacionária. Vou representar para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, imagina que a gente começou aqui no primeiro, a gente precisa de uma subida inteira, uma descida inteira e vem até esse terceiro coisinho aqui, que é onde eu fiz o pontilhado amarelo aqui para baixo. E aí a distância do começo até esse ponto é o que a gente chama de comprimento de onda, é o nosso lambda. Ou, se vocês não quiserem olhar para a parte onde está a areia e preferirem olhar para onde está o vazio, por mais difícil que seja, né? Porque, enfim, ele está maior ali, mas pode ser também, é uma alternativa. Então, se a gente quiser olhar para as partes onde não tem areia, a gente tem que imaginar que são as partes onde
a canaleta tá vibrando mais. São essas partes onde a gente tem formando essas cristas e esses vales. Então, se a gente quisesse ver a diferença entre eles, também poderia ser. A gente teria que pegar da primeira crista, por exemplo, pula do meio e vai até a outra crista. Porque quando a primeira é crista, essa segunda é vale. Por isso que eu não posso pegar a distância até ele, né? Um comprimento de onda é de uma crista até a outra ou de um vale até o outro. Então, se a gente imagina que esse primeiro é crista, olha lá na linha preta aqui de cima. Calma lá. Quando esse daqui é crista, esse é vale. E o último é crista também, ó. Então, eles combinam desse jeito. Então, outra possibilidade que a gente tem para o comprimento de onda seria um vazio, pula um, o próximo vazio. Aí vocês escolhem qual vocês gostam mais, né? Pode escolher qualquer um deles ali, o que você achar que tá mais fácil de enxergar na régua. E aí a gente vai comparando isso. Então eu vou escolher pontinhos com areia, mas eu não vou pegar o primeiro, assim, só pra ser diferente. Eu vou pegar o segundo pontinho com areia, aí eu vou pular o do meio, e aí eu vou pro outro pontinho. Tá, vou marcar ali. Então vamos olhar primeiro aqui. Então lembrando que todas essas coisinhas aqui seriam tipo as cristas. Não seriam tipo as cristas, eu escrevi errado, peraí. Agora está certo. Esses coisinhos, que é onde a areia está se acumulando, seriam os nós, né? As partezinhas vermelhas ali da nossa onda estacionária. Então, vou escolher dois, não seguidos, né? Pulando um no meio, e vou ver a distância entre eles. Aí, agora é hora da gente usar a régua, né? Então, vamos supor que a gente queira olhar para esse segundo coisinho de areia que tem aqui. E aí a gente pode escolher, tipo, olhar sempre pro começo dele, ou sempre pro final dele, ou ver bem o meio dele, e, enfim, o que a gente escolher fazer no primeiro é o que a gente vai fazer no outro também, pra manter o padrão, né? O que a gente fizer em um, a gente faz no outro e tá tudo bem. Eu vou escolher bem o comecinho dele, então percebe que esse negocinho aqui, o segundo de areia, ele tá começando um pouquinho depois do 4, ele tá no risquinho seguinte do 4. Então, pra gente poder pensar nele, a gente vai ter que ver quanto que vale cada risquinho pequenininho. Olha lá porque eu peguei esse, né? Então, primeiro, a gente tem o 4 aqui e o 6 do lado de lá. O que significa que aqui no meio a gente tem o 5. E aí, entre o 4 e o 5, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. O que significa que cada risquinho vale 0,2. Então, se tá começando no primeiro risquinho, quer dizer que tá começando certinho no 4,2. E aí, eu pulo esse do meio, que seria o equivalente ao nozinho aqui, que a gente não vai usar, né, porque seria só metade do comprimento de onda, e a gente vai para o próximo, lembrando que a gente tá olhando bem para o comecinho dele, que marquei aqui com uma seta, qual que eu vou olhar, e aí o comecinho dele tá certinho entre o 10 e o 12, então tá bem no 11. Então, o de lá tá começando no 4,2 e o de cá tá começando no 11. Ou seja, a distância entre eles é simplesmente a gente saber a distância do 4,2 até o 11. Então, para a gente determinar o comprimento de onda, basta a gente fazer uma conta de menos agora, depois de toda essa análise. Como é que a gente vai fazer essa conta de menos? Então, eu quero saber qual é a distância que tem entre o 4,2 e o 11. Então, é só a gente fazer 11 menos 4,2. Então, vamos marcar aqui. Como é que a gente faz essa conta de cabeça pra gente não se enrolar com número, com vírgula, com nada disso? Então, vamos lá. A gente tem 11 e a gente quer tirar 4. Vou ignorar o 0,2 por enquanto. 11 tira 4, fica 10, 9, 8, 7. Ok. Então, vai ficar 7 menos o 0,2 que a gente ignorou. Como é que a gente tira 0,2 de 7? Vai ficar 6,8. Então, esse já é o nosso comprimento de onda. A régua estava em centímetros, então essa medida vai estar em centímetros. E é exatamente isso que diz a alternativa C. E essa é a nossa resposta da última questão da FUVEST 2024 de Física. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de exercícios. Preciso admitir que foi bastante difícil tirar esse tempinho para poder resolver com vocês, porque como vocês que me acompanham no Instagram sabem, eu dou aula em 4 escolas neste momento e a gente está em final de bimestre, em final de ano mais especificamente. Então, o tamanho do monte de provas para corrigir e de outras provas para preparar e de nota para fechar e de tarefa para conferir, gente, tá loucura, assim, ó, diário para digitar aqui, não digitei ainda, tá uma loucura. Então, eu sei que vai custar caro esse tempo que eu tô tirando para resolver essa prova com vocês, mas eu acho que vale muito a pena, porque eu sei que vai ser extremamente útil para vocês. Então, por favor, me deem uma força aí, comentem se foi útil, deixem o joinha, mandem pros coleguinhas, se inscrevam no canal. E é isso, façam valer a pena eu ter tirado esse meu tempinho que eu vou ter que repor depois fazendo o resto das coisas da escola. E logo, logo a gente resolve também a Unesp e a Unicamp 2024, o Enem 2023 e todos esses vestibulares que já aconteceram. Pretendo resolver todos, tá, gente? Calma. Mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir. Santa Casa, Einstein, semana que vem tem FAMEMA, então todos eles a gente vai resolver juntos. Tenham paciência, não desistam de mim, continuem acompanhando, como pode vir a qualquer momento. Então, mais uma vez, reforço para vocês se inscreverem no canal. E é isso, gente. Se cuidem. Tchau, tchau e até a próxima.